Estamos analisando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora no artigo 6º. Primeiramente, passamos a leitura do artigo e, em seguida, os comentários. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Então, o artigo 6º aqui na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele trata sobre temas muito importantes para o direito em geral. Trata-se da aplicação da lei no tempo, né? Como que a lei deve ser aplicada, as circunstâncias que a lei produz e, portanto, o que ela deve trazer aí no ordenamento jurídico. Aqui o artigo 6º vai tratar sobre isso, né? Primeiramente, temos que ter essa ideia de que todo sistema deve existir uma segurança jurídica, né? Todo sistema tem que proteger aquilo que já foi constituído anteriormente e, se vier alguma lei, essa lei não pode ferir esses direitos que já foram adquiridos anteriormente, aquilo que já foi estabelecido com base no ordenamento jurídico e que foi, de acordo com aquelas normas, né, plenamente válido, etc. Então é por isso que o artigo 6º da Lei de Introdução trata sobre isso, né, sobre respeitar esse ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Isso também está previsto na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então aqui o artigo 6º traz essa noção de segurança jurídica, de se estabelecer uma nova lei, porém garantir aqueles direitos, aquilo que já foi adquirido anteriormente, né? Em regra, a lei no Brasil ela não retroage, ou seja, em regra, a a lei ela permanece aplicável apenas para os casos presentes e futuros, né? Excepcionalmente é que a lei se aplicará para casos anteriores, para casos no passado. Então, é certo que toda lei ela se destina aos fatos presentes e futuros. E, excepcionalmente, como exceção, ela alcança fatos anteriores, né? Quando ela expressar isso no seu próprio dispositivo, ela produzirá esses efeitos retroativos, né? Ou quando essa retroação não prejudicar também o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido. A própria lei deve dispor que irá retroagir para casos anteriores à sua própria vigência, né? Então essa noção deve ser verificada. Então é importante ressaltar, né, que a lei em vigor, ou seja, a lei que cumpriu todos os requisitos, passou por todo o procedimento legislativo, foi publicada, passou pela vacatio legis e agora está em pleno vigor. Ela deve ser aplicada. Ela tem efeito imediato, portanto, no momento em que está em vigor, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser observada pelo cidadão, tem que ser observada pelo Estado. E geral, deve ser observado por todos. Não há exceções para descumprimento daquela lei que está em vigor, propriamente, né? Porém, essa lei em vigor, sendo aplicada, passando a valer a partir daquele momento, ela deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então vamos conceituar esse ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, né? Primeiramente, começando aí com relação ao ato jurídico perfeito, né? Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Então aqui temos o ato pronto, o ato acabado, né? Aquele que já exauriu seus efeitos, né? Porque já foi consumado, segundo a lei que estava aplicada, né? Esse ato jurídico é uma realização, né, que está plenamente, perfeitamente cumprida e ela já está basicamente produzindo esses efeitos já de forma já consumada de acordo com a lei vigente, né? Então esse ato jurídico perfeito ele não pode ser atingido pelos efeitos de uma lei nova. Ele não mais, porque ele não mais produz efeitos, ele já foi consolidado, já está consumado e finalizado de acordo com a lei vigente no seu tempo, né, propriamente. Então, em relação em relações continuativas, né, elas podem ser atingidas então por uma lei nova. Por exemplo, o casamento,
assim como o contrato, são exemplos de relações continuativas, né? Se isso poderia ser afetado por uma lei nova, né? O casamento celebrado de acordo com o Código Civil de 16, ele atravessou o tempo e passa a estar no tempo do Código Civil de 2002. Ou ele permanecerá, por exemplo, sofrendo os efeitos do Código 16. Qual que se aplica, então, ao casamento que foi realizado antes do Código Civil de 2002? No que tange essa relação de continuidade, né, a regra é que sua existência e sua validade elas ficam submetidas à lei que foi celebrada, o ato, né, porque a eficácia é submetida à regra da lei nova. Né? Assim, essa existência, a validade, ela fica na lei de origem, na lei da data de celebração, e a eficácia ela estará submetida à lei nova. Né? Um exemplo claro aqui, as pessoas que se casaram de acordo com o Código Civil 16, elas não podiam mudar seu regime de bens, mas quem casa agora pode, né, conforme o artigo 2039. Como a mudança de regime ela diz respeito à eficácia do ato, né, elas podemos concluir que essas pessoas, sob a égide do Código Civil 16, elas podem alterar o seu regime de bens, né, porque foi acrescido e está plenamente vigente a partir daquele momento que passou a vigorar. Então, ato jurídico perfeito é esse que já se consuma, aquele que se cumpriu todos os requisitos de acordo com a lei da sua época e, portanto, ele não pode ser afetado por uma lei nova, salvo se houver aí uma atuação quanto à sua eficácia ou mesmo um acréscimo legislativo, etc. Mas, em geral, esse ato jurídico perfeito ele tem que ser respeitado pela lei nova e, portanto, ele não pode ser desconstituído ou modificado, etc. Em seguida, temos aí tratando sobre os direitos adquiridos. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. O que quer dizer isso, né? Tratando aqui de direito adquirido. Direito adquirido é aquele que se incorporou ao patrimônio do particular. É um direito adquirido patrimonial, né? Ou seja, você realizou uma série de atos e aquele ato é plenamente jurídico e aceito, né, pelo ordenamento jurídico, né? Então a pessoa passa a adquirir um patrimônio e incorporou isso. Esse é um direito adquirido. Então não existe direito adquirido em face, por exemplo, do poder constituinte, uma vez que a Constituição ela pode instaurar uma nova ordem jurídica, né, e portanto pode alterar também o direito adquirido. Então é importante isso. Os direitos adquiridos são esses direitos que o seu titular, alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida e inalterável a arbítrio de outrem. Então, ninguém pode alterar esse direito que você adquiriu. Você já cumpriu todos os requisitos, já está exercendo plenamente esse direito, né? E, portanto, você pode exercer esse direito, tem a plena convicção e cumpre todos os requisitos. Esses direitos adquiridos não podem ser modificados, não podem ser alterados de acordo com uma nova lei, né? Segundo o Daniel Sarmento, né, que é colocado, verifica-se que hoje há uma certa mitigação dessa ideia de direito adquirido. Esse direito, né, ele não pode ser levado ao extremo, sob pena de gerar injustiça. A segurança jurídica ela é um valor importante no Estado Democrático de Direito, mas ela não é um valor e nem mesmo o mais importante. Né? Se a segurança jurídica fosse protegida ao máximo, né, provavelmente o preço que se terá de pagar será um cumprimento à tutela da justiça e da igualdade substancial. Então, a segurança jurídica, que no Estado liberal era mais identificada com a proteção da propriedade, os direitos patrimoniais, em face do arbítrio do Estado, né, ela caminha para uma segurança contra os infortúnios da vida, para uma segurança como garantia de direitos sociais básicos para os excluídos e até para a segurança em face das novas tecnologias, riscos ecológicos, da chamada sociedade de risco. Então é importante dizer isso, né? Direitos adquiridos são esses direitos, né, que já estão incorporados ao patrimônio daquele indivíduo, né? Em seguida, tratamos sobre a coisa julgada. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial que já não caiba recurso. Então, trata aqui de uma decisão judicial, né? Essa coisa julgada é aquela qualidade que é revestida, né, os efeitos decorrentes de uma decisão judicial, né, contra a qual não haverá mais uma impugnação ou um recurso dentro aí dos mesmos autos. Né? Então, pode haver coisa julgada, né, de uma decisão interlocutória, desde que ela aprecie o mérito e não seja impugnada.
A coisa julgada não pode violar outra questão em que já se decidiu pela inconstitucionalidade. Né? Hoje se fala, inclusive, na relativização da coisa julgada, né? Por exemplo, no caso da investigação de paternidade para o exame de DNA. Enfim, mas basta ter o sentido de que coisa julgada é essa decisão que já não cabe mais nenhum tipo de recurso. Ela já cumpriu todos os aquilo que pode ser feito, né, no âmbito do processual e, portanto, ela tem que ser agora cumprida, basicamente, ou mesmo está finalizada, já não cabe mais recurso, simplesmente é uma decisão concretizada e, portanto, ela tem que ser respeitada. Uma lei, ela não pode surgir e alterar aí essa coisa julgada, essa sentença já consolidada pelo ordenamento jurídico propriamente, né? Então, portanto, essa é a questão aí da coisa julgada, né? Importante tratar um pouco também sobre a questão da ultratividade. A ultratividade ela é um fenômeno, né, através do qual uma lei ela já foi revogada, né, mas ela produz efeitos mesmo após a sua revogação. Né? Vários são os exemplos de ultratividade no direito penal, como é o caso, por exemplo, de uma norma penal mais benéfica. Né? A norma penal mais benéfica é aquela que melhora a situação do réu, né, no caso, ou daquele que foi apenado, e, portanto, ela passa a aplicar-se aos fatos anteriores à sua vigência. Né? No direito civil é bem mais raro a hipótese de ultratividade, né? Mas ocorre em alguns exemplos, né? Como o caso, por exemplo, de direito de sucessão, né? O exemplo aí do princípio, né, da Saicine, né? Assim, a pessoa que morreu, por exemplo, à época do Código Civil de 1916, mas tendo a abertura da sucessão dada após a vigência do Código Civil de 2002, ela tem uma sucessão regulada pelas novas regras da lei civil, né? Então tem toda essa questão aí. Então, o artigo 6º trata sobre isso, sobre essa aplicação da lei no tempo, né? Informando que a lei entrando em vigor ela tem efeito imediato geral, mas essa lei tem que respeitar certos preceitos, né? Certos institutos. O ato jurídico perfeito, que é aquele ato já consumado, né? Aquela vontade e aquele acordo ou aquele ato já realizado. O direito adquirido, que são aquilo que aquela pessoa adquiriu em termos de direitos e, portanto, não pode ser mais desconstituído. Né? E a coisa julgada, a decisão judicial, que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Esses três não podem ser violados diante de uma lei nova propriamente. Então, esse é o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.